Olá, alunos! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Sou o professor Denilson e vou acompanhá-los nesse momento. O que vamos aprender hoje? Então, observando o nosso objeto de conhecimento, na aula de hoje nós vamos estudar efeitos de sentidos. Especificamente, vamos observar recursos variados, seja das linguagens, recursos das várias linguagens, na construção do discurso persuasivo, aquele que tem a função de convencer, de te levar a pensar de determinada forma. Pensamento crítico em relação ao consumismo e suas consequências. Então, esse é o detalhamento da nossa aula e vamos à nossa aula. A nossa aula de hoje fala sobre efeito de sentido. E o que é o efeito de sentido? É exatamente o que você pretende gerar na outra pessoa, no leitor, na pessoa com quem você está interagindo, certo? Efeitos, sentimentos que são gerados por meio da escolha de determinadas palavras, expressões, certo? Ou mesmo imagens. Então nós temos que pensar que na nossa língua, as palavras que nós selecionamos para o nosso discurso, para a nossa fala, para conversar com o outro, sempre tem uma intenção por trás desta seleção. Você quer emocionar, você quer convencer alguém, persuadir, você quer, de repente, chamar a atenção. Então, existem diversas palavras que você pode selecionar para fazer qualquer uma dessas ações. Assim como palavras, vocês lembrem que elas são colocadas, são configuradas em textos, certo? Os textos que promovem a interação com o outro. E quando você faz uso de imagens também, da linguagem não verbal, você também tem intenções comunicativas, intenções nessa interação. Então, a escolha de uma imagem não é mera ilustração, não é apenas por colocar no seu texto, que vai deixar o texto bonitinho, ela tem uma intenção clara e objetiva, sempre pensando no outro com quem você está interagindo. Então, nessa aula, a gente tem que lembrar dois conceitos básicos, linguagem verbal e linguagem não verbal. O que é a linguagem verbal? É exatamente tudo que utiliza a palavra que pode ser tanto escrita quanto falada. Durante esta aula, eu estou fazendo uso da palavra, da linguagem verbal. Eu estou conversando com vocês, explicando pontos específicos da nossa língua. Então, observem que eu faço uso da linguagem, ou seja, verbal, a palavra que está sendo falada, oralizada. A palavra também pode ser escrita, tá, gente? Quando você pega um texto para a leitura, você tem lá a linguagem verbal, a palavra escrita. Já a linguagem não verbal, exatamente, imagens, sons, gestos, tudo que envolve, ou seja, tudo que não tem palavra e que é utilizado na interação para promover a comunicação com o outro é linguagem não verbal. Mas existe uma modalidade que nós chamamos de modalidade, ou seja, de linguagem híbrida, ou verbal e não verbal, que mistura essas duas linguagens, certo? E faz com que ocorra maior interação, certo? Faz com que você também fique preso ao texto por meio das imagens, além do verbal. Então, essa linguagem é muito utilizada exatamente num campo midiático que nós temos ali da propaganda, dos anúncios publicitários. Então, eles trazem essa linguagem, essa mistura, exatamente para promover ideias, certo? E também para, de repente, te convencer de algo, adotar um comportamento. Mas para que a gente possa compreender bem isso, vamos começar, claro, analisando um texto. Colocando aí para vocês, esse é o nosso primeiro texto da nossa aula. Observem que nesse texto ele tem linguagem verbal e linguagem não verbal, certo? Palavras e não palavras. Então, observando aqui comigo, me acompanhe. Vamos começar analisando aqui o não verbal. O não verbal, você começa a observar essa imagem. Que imagem nós temos aqui? Observem que ocupando ao centro, né, deste texto, você observa a imagem de uma família composta por pai, mãe e filhos, certo? É um exemplo de família, sabemos que existem outras composições de família, tá bom? Esta não é a única. E observem que ao redor desta família nós temos outras imagens. Você consegue visualizar aqui frutas, né, verduras, hortaliças. Você observa também uma plantação, ou seja, uma rama, certo? Folhas. E percebe que elas estão envolvendo essa família aqui.
Além desses vegetais, você observa também aqui no nosso texto a presença de animais, certo? Dando um zoom aqui, observe, nós temos aqui no canto um beija-flor. Além deste beija-flor, você consegue visualizar aqui também uma galinha logo aqui embaixo, certo? Observem esses vegetais que nós temos aqui na nossa imagem. Observem a cor. É qualquer cor, é uma cor desfocada, percebam que não, é uma cor bem viva e que chama a nossa atenção. Chama a atenção, chama o olhar, certo? Observem tomates, a família envolvida nessa imagem, aqui nesse meio. Você observa alguns insetos também aqui no canto que nós temos, olha só, borboletas. E você consegue visualizar tudo isso aqui por meio da linguagem não verbal, certo? As imagens que nós temos aqui no nosso texto, ok? Agora, observe que nós temos também o verbal no nosso texto. Observe que no nosso texto, o não verbal, ele vai colocar para a gente exatamente algumas palavras que são destaques para nós. Observem que essas palavras aqui, elas não foram feitas de qualquer maneira, certo? Colocando em plano aberto para vocês, observando agora a linguagem não verbal, ou seja, quer dizer, já observamos a não verbal, certo, gente? Vamos observar a linguagem verbal. Colocando aí para a gente o nosso texto, observem ele de forma bem ampla, para que vocês possam visualizar bem ele de forma completa, colocando em tela cheia. Observem que nós temos aqui ao topo do nosso texto, logo acima da família, você observa a palavra orgânicos, certo? Observem que essa palavra é muito importante, até porque ela tem destaque. E ela não foi escrita de qualquer forma. Observem que as próprias plantas, a rama da planta, né, faz e forma essa palavra. Então, perceba que ela se contorce toda formando a palavra orgânicos, certo? Além disso, você observa aqui neste canto, olha só, uma mensagem: dê alimentos orgânicos para seus filhos, seus netos agradecem. Além disso, você consegue visualizar aqui próximo à família uma placa também, e o que essa placa diz: entre para o mundo da vida saudável, prefira alimentos orgânicos. Observem que nesta placa a gente tem um uso de um verbo todo especial que traz para a gente exatamente uma ideia de ordem, convite, certo? Sugestão. Observe que o verbo entrar, ele está com essa ideia de ordenar, né? De dar uma sugestão. Entre para o mundo da vida saudável, prefira, olha o verbo preferir também, emitindo essa ideia, essa ordem para a gente, esse convite, ok? Além disso, você observa um texto aqui ao canto também, que é muito importante você ler esse texto para compreender todo o nosso texto. Observe, para manter o corpo em equilíbrio e a saúde em dia, é fundamental uma alimentação saudável. Por isso, você precisa conhecer melhor os alimentos orgânicos. São frutas, hortaliças, grãos, laticínios e carnes produzidos com respeito ao meio ambiente e sem utilizar substâncias que possam colocar em risco a saúde dos produtores e consumidores. O resultado são produtos de melhor qualidade, mais nutritivos, que certamente trarão mais saúde para a sua família e para todo o planeta. Então, observem de que quando nós articulamos agora as duas linguagens, voltando aqui comigo, o verbal e o não verbal, a gente consegue compreender bem que o nosso texto é um anúncio publicitário e que ele tem uma função bem específica. Qual é a função dele? Perceba que ele está falando sobre alimentos, certo? Sobre alimentação e produtos orgânicos. Perceba que esses produtos orgânicos, com a leitura do nosso texto, aquele maior que ficou lá no cantinho inferior, você observa que ele explica o que é o produto orgânico, aquele produto que é produzido respeitando o ambiente e também a saúde de quem irá consumir, certo? E de quem produz. Então, observe que ele vende para a gente
uma ideia. E qual é essa ideia? Que nós devemos consumir esses produtos orgânicos porque eles são melhores para a nossa saúde. Então, percebam que tem lá no nosso texto, no cantinho superior, olha só, colocando mais uma vez aqui, ó, dê alimentos orgânicos para seus filhos, seus netos agradecem. Observem que ele mexe também com a questão emocional envolvendo a família. A gente já tem aqui no nosso texto a figura da família, certo? E o não verbal, ou seja, a figura da família, e o verbal já coloca aqui pra gente, dê alimentos orgânicos para a sua família. Quem é que não quer bem ao seu filho? Qual é o pai de família que não quer que o seu filho cresça bem, que viva bem? Certo? E observe que, dando esses produtos não só para os seus filhos, ou seja, as gerações futuras também irão crescer com saúde. Então, a gente tem toda essa ideia positiva relacionada exatamente aos produtos orgânicos que nós podemos observar nas imagens. Quando a gente tem a imagem de uma família, observem que o texto, a pessoa que produziu esse texto quer envolver, mostrando que isso é algo familiar, que isso faz bem para toda a família. Observem também, certo, que nós temos imagens de produtos orgânicos, plantas, também animais aqui, dando a ideia do ambiente e também dos alimentos com cores bem chamativas, certo? Percebe que quando a gente observa esse texto, o nosso olhar é direcionado exatamente para a família que está aqui ao meio e para tudo que você tem ao redor. Depois que você faz a leitura da parte verbal, certo? O nosso olhar primeiro é direcionado para isso. E observem que isso também é algo estratégico, a posição da família, a posição dos alimentos, certo? A palavra orgânicos aqui no início, ou seja, aqui no topo do nosso texto, em cima da família, também é proposital. Então, tudo isso para promover uma ideia positiva em relação aos produtos, aos alimentos orgânicos. E observem bem aqui no cantinho que você tem aqui um texto que foi produzido por uma instituição federal, governo federal. Então, observem que também procura, esse tipo de texto, procura promover, certo, determinado setor da economia. Então, a gente observa diversas intenções aqui no nosso texto. Esse texto aqui é um texto publicitário que procura promover uma ideia, certo? Vender uma ideia, fazer você adotar determinado comportamento, como o consumo de produtos orgânicos, e que justifica também. Por quê? Porque faz bem à saúde. Então, a gente observa que esse texto aqui é um texto publicitário que procura vender uma ideia, persuadir, te convencer de algo. Aqui, vender produtos orgânicos. Vamos compreender melhor o texto publicitário? Então, observem aí. O texto publicitário é um gênero textual cuja finalidade é promover, certo? Um produto. Então, a gente pode ter um produto, a venda de um produto, de um carro, certo? De um produto de beleza, ou pode ser uma ideia também, certo? Uma ideia, observe que no nosso texto que nós analisamos, procura-se promover também a ideia de que os alimentos orgânicos fazem bem à saúde. E observe, e estimular o interlocutor a consumi-lo de alguma forma. Então, observe que no texto que nós acabamos de analisar, se procura promover a ideia de que os produtos orgânicos, alimentos orgânicos são bons para a saúde, para a família, certo? E procura estimular a pessoa que está lendo o texto, ou seja, o interlocutor, a consumir esses produtos, certo? Então, percebe que a gente tem a persuasão, ou seja, no nosso texto, esse texto, ele age também de forma comercial, que é o que nós chamamos comercialmente, seja pelo engajamento ou pela mudança de comportamento. Existem também textos publicitários que irão procurar fazer com que a gente adote determinados comportamentos em relação a determinados fatos, a determinadas situações sociais. Então, observe que nós acabamos de visualizar um texto, ler e analisar um texto que procura promover um produto, certo? Produtos orgânicos. Agora, observe que eu vou trazer para vocês um texto que irá nos levar a adotar determinado comportamento em relação a uma ideia. Então, observem aqui o nosso texto. Olha só, trago para vocês esse texto aqui. Vocês já observem que ele tem o formato de um cartaz, aqueles cartazes que a gente pode encontrar em postes, quando a gente pensa em textos publicitários. Perceba que ele tem diversos locais que ele pode ser vinculado. Ele pode aparecer na TV, rádio, pode ser colocado também nos postes de energia de uma cidade, pode aparecer naqueles outdoors, aqueles locais enormes, certo? Tipo uma grande placa,
Então, observe que dependendo do local, ele também vai assumir uma forma diferente, mas a função dele continua sendo a mesma, continua querendo promover um produto, vender uma ideia, fazer você adotar determinado comportamento. Agora, nesse texto aqui, observe que nós temos algo que nos chama bastante atenção. Primeiro aqui no nosso enunciado, certo? Vamos começar pelo central. Olha só, a gente já observou que tem linguagem verbal e não verbal. Vamos analisar o não verbal primeiro. Você observa aqui a imagem de uma mão. Nessa mão você observa a imagem, o formato de um aparelho celular. A gente tem a ideia do visor, ali ou seja, da tela, né, do nosso celular, das teclas. O que mais a gente pode observar? Você observa nessa parte inferior também, aqui, olha só, a imagem como se fosse um semblante de uma mulher, de braços abertos, bem aqui nesse ponto, certo? Então, a gente pode ter esta ideia. Você observa também aqui, ou seja, símbolos que nos remetem exatamente a instituições, governos, certo? ONGs também. Então, percebo que aqui são as pessoas que apoiam essas ideias. E observem também que a gente vai ter os enunciados, o verbal e o não verbal. Colocando em tela cheia aí para você, para que a gente possa analisar bem o nosso texto, vamos lá. Observe que bem ao topo do nosso texto nós temos o enunciado verbal. Se liga e liga. Não deixe este crime ficar impune, certo? Então observem que já é algo chamativo. Se liga e liga. Não deixe este crime ficar impune. Então observe que o texto enunciado se liga e liga já chama a nossa atenção para algum fato. E observe que logo abaixo nós temos aí não deixe. Observe que mais uma vez a gente tem aí um verbo no imperativo negativo, certo? Não deixe, uma ordem. Este crime, observem aí, a palavra crime já nos chama a atenção também. Então observem que é algo socialmente que não é aceitável. Não deixe este crime ficar impune. A palavra impune, o que ela significa? Aquela ação, situação que não foi punida, que não teve uma correção, certo? Então, o nosso texto pede para chamar a atenção e pede para a pessoa que está lendo não deixar que determinado crime fique sem uma punição, ok? E aí, quando nós continuamos a leitura do nosso texto, nós entendemos a qual crime este texto aqui se refere, certo? Observe que bem aqui na parte central, essa parte roxa que a gente tem destacada aqui, um retângulo, tem o enunciado verbal. Violência contra as mulheres. Eu ligo, certo? Então, observe que nós temos aqui exatamente este enunciado. Violência contra as mulheres. E observem, eu ligo, está destacado e a gente tem aqui um ponto de exclamação, certo? Dando para a gente aquela ênfase, aquela ideia, aquela chamada de atenção. E observem também que o enunciado verbal a gente vai encontrar aqui. Violência contra a mulher também é problema nosso. Ligue e denuncie. Observem que a todo momento nós temos verbos no imperativo, certo? Ligue, denuncie, não deixe. E observem que esse enunciado aqui faz a gente lembrar de um ditado popular. Olha só, violência contra a mulher também é problema nosso. Lembram daquele ditado popular que é comum ser ouvido socialmente? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Ou seja, ninguém se mete em uma briga de casal, de relação. Mas observem que aqui é reformulada esta ideia. Olha só, violência contra a mulher. Se está tendo um ato de violência, se a mulher está sendo agredida, é problema nosso. Esse nosso nos traz a ideia de quem? É um problema só do casal? De repente é só um problema da pessoa que viu, que presenciou a situação? Não. Observem que o nosso inclui a todos. É um problema de toda a sociedade, não só daquele que viu. Mas aquele que viu tem um papel importante também, uma ideia que está sendo colocada aqui para a gente. Certo? Observem que nós temos aqui, lá no enunciado, colocando em tela cheia, o enunciado com a palavra se liga, certo? Observem que esta palavra aqui, o verbo ligar, a gente tem um duplo sentido aqui, uma ideia que é trabalhada nele. Se liga, certo? Liga, ou seja, de preste atenção, fique atento, e também de ligar, que é a ideia de fazer um telefonema, pegar um telefone de celular, ir no orelhão e fazer uma ligação. Que tipo de ligação seria esta? Perceba que essa ligação seria de denúncia, gente. Denunciar
um crime. E qual é este crime? Exatamente a violência contra a mulher, certo? E observe que na parte central, aqui no nosso retângulo da parte roxa, a gente tem a mão segurando um celular. Ligue 180. Observe que esse número é importante também, porque é exatamente o canal que nós temos disponível para ligar, fazer denúncias de mulheres que estão, ou seja, de mulheres que de repente estão sofrendo algum tipo de violência. Então a sociedade pode ligar e denunciar determinada pessoa que está cometendo este tipo de crime, certo? Porque isso é um crime. Olha só, violência contra as mulheres. Mais uma vez o verbo ligar aparece. Eu ligo. Observem que aí o eu, primeira pessoa, toma o sujeito. A pessoa que presencia, ela tem a função de ligar e denunciar, certo? Mais abaixo a gente viu o enunciado aqui com o semblante da mulher, certo? Aí de braços abertos, mais uma vez o número ligue 180 sendo reforçado. E observe que nós temos aqui exatamente esse enunciado. Olha só, logo acima dos símbolos que são de órgãos de instituições. A ligação é gratuita e a sua identidade será preservada. Por que será que foi colocado esse enunciado verbal, exatamente aí neste ponto? O que ele procura fazer? Estimular o leitor. Perceba que, ao dizer que a ligação é gratuita, significa que a pessoa não paga nada, né? Então, não custa nada você denunciar. E também que a sua identidade será preservada, ou seja, não será revelada a identidade de quem denunciou. De repente, aquelas pessoas não denunciam, certo? Vizinhos que têm outros que, de repente, ali o vizinho que, de repente, comete o tipo de agressão à mulher, não denuncia porque ele tem medo que, de repente, ele possa sofrer algum tipo de represária do agressor também. Então, a pessoa acaba não denunciando, mas observem que aí é dito que a identidade não será revelada. Então, isso estimula cada vez mais as pessoas a denunciar tal situação. Então, observe que o nosso texto aqui, o nosso texto publicitário, busca levar a gente a tomar uma atitude, adotar um comportamento de denunciar, certo? Mostrar, falar, gritar realmente para que isso não aconteça mais. E com as denúncias, com as pessoas sendo punidas, aquelas que cometem esse ato, percebo que a tendência é esse crime diminuir ou deixar de existir, né? Que é o ideal. Então, observe que tem essa intenção, fazer a pessoa, o interlocutor, adotar este comportamento para que as mulheres não sofram mais esse tipo de agressão. Então, a gente tem tudo isso exatamente neste texto. Observe que o texto publicitário aqui busca promover essa ideia, fazer a gente ter esse comportamento de denúncia, certo? De não ser conivente quando você se omite, quando você presencia determinada situação de crime, de violência e não faz nada, muitas vezes por medo, perceba que colaborando para que aquilo aconteça sempre, certo? E é exatamente isso que não se quer aqui com a violência contra a mulher, que nós podemos observar nesse texto publicitário. Ok, gente? Então, observem que em todo momento, tanto no primeiro quanto neste daqui, nós tivemos seleção de palavras, certo? Para transmitir determinada ideia, de imagens também, certo? Imagens chamativas, atrativas, imagens que nos remetem ao ato de telefonar, às mulheres. Todas essas imagens e palavras, elas foram escolhidas e selecionadas com essa intenção de promover uma ideia, vender um produto, certo? E isso é o texto publicitário, a linguagem verbal e não verbal sempre sendo trabalhada para transmitir determinada ideia. Agora, com base nesse texto que a gente acabou de analisar, tem uma questão para a gente, colocando aí a nossa questão. Olha só, no texto, a expressão se liga sugere ao leitor que, letra A, ele realize uma denúncia, B, ele se comunique, C, ele preste atenção, ou letra D, ele não seja violento. Então, por meio da análise que nós já fizemos do nosso texto, observe que nós podemos marcar como alternativa aqui exatamente a letra A. Qual é o comportamento que se quer do leitor, da pessoa que lê esse cartaz? Que ele denuncie, realize a denúncia de violência de mulheres, certo? Que sofrem esse tipo de violência. Para quê? Para protegê-las, para que isso acabe sendo inibido, para que isso não aconteça mais em nossa sociedade. Ok?
Agora temos outro texto também. Vamos finalizar com o próximo. Então, no nosso próximo texto, gente, observem que nós vamos ter também uma outra ideia sendo promovida nele, certo? Nós temos exatamente aí um cartaz e observem que temos linguagem verbal e não verbal também aqui. O não verbal, você observa exatamente uma mulher ali no canto, certo? E percebe que ela está sentada em um objeto. Que objeto é este? Uma cadeira de rodas. Então, por ela estar sentada em uma cadeira de rodas, o que a gente pode deduzir? Que ela não pode andar, que ela pode possuir algum tipo de deficiência, né, que limita a sua locomoção. Por isso que ela precisa da cadeira de rodas, ok? A gente observa aqui neste canto também a presença de símbolos, certo? De instituições, certo? Instituições que são do governo, que promovem esse texto. Observe que os textos que nós estamos analisando são de instituições, elas que financiam esse tipo de texto publicitário, certo? Então, elas que pagam para esse texto existir e para promover essas ideias. Por quê? Porque é de interesse do governo. Ok? Observem que o texto publicitário também pode ser de interesse privado, principalmente quando é comercial. Quantas vezes você já não viu na televisão aí um comercial de um refrigerante, certo? Um comercial de alimentos diversos. Percebe que eles também fazem uso do texto publicitário para promover uma ideia, para vender um produto, geralmente associando esse produto a uma ideia positiva, chamando pessoas famosas também para que o prestígio dessas pessoas que são famosas seja relacionado ao produto. Então, existem todas essas estratégias para te convencer a consumir determinado alimento, determinado produto, ou te convencer a adotar determinado comportamento e ideia. Então, percebe que isso é o objetivo do texto publicitário, ok? Observem também aqui no cantinho, a gente tem outra imagem não verbal e você observa também que são imagens, placas, que são relacionadas à deficiência, tanto de locomoção, auditiva, visual, certo? Então, a gente tem essa linguagem não verbal aqui no nosso texto. Agora, observem aqui comigo, gente, o verbal. Aqui no centro, a gente tem uma palavra, ou seja, um enunciado verbal que chama bastante a nossa atenção. Com o respeito à acessibilidade, o brasileiro vai mais longe. Pessoal, o que significa essa palavra? Acessibilidade. Perceba que ela vem lá da palavra acesso, ou seja, ter acesso a determinados lugares. E observe que é com respeito a este acesso, né? A este direito de ir e vir, certo? E o que se diz? O brasileiro vai mais longe, certo? Então, observe que nós temos esse enunciado aqui, central, ok? E observe que nós temos também este outro enunciado. Limitação é não saber respeitar os outros. Observe que isso daqui é aquela palavra que nós chamamos, o enunciado que nós chamamos de slogan, que chama a nossa atenção, certo? Que fixa na nossa mente. Além desse enunciado, você observa bem aqui no canto uma data, 21 de setembro, Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. Então, observem que, além disso, né, nós temos esses enunciados e nós já vimos a linguagem não verbal. Quando nós articulamos as duas linguagens, observe que é exatamente um texto, um anúncio publicitário que procura promover a ideia do respeito às pessoas que possuem algum tipo de deficiência, certo? Para que elas possam ter os mesmos direitos, para que elas possam ter acesso a lugares variados, certo? Então, observe que nós temos essa ideia sendo levada, promovida aqui pelo nosso texto para o leitor, para a pessoa que tem contato com esse texto. E para isso, claro, se utilizou a figura de uma cadeirante, certo? Se utilizou os símbolos aqui relacionados a algum tipo de deficiência, o enunciado verbal, enfatizando a ideia de respeito à acessibilidade, ou seja, que as pessoas tenham acesso a todos os lugares, que as pessoas com algum tipo de deficiência tenham acesso a todos os lugares que as pessoas ditas normais, né, entre aspas, aí, têm acesso. Então, observem que tem até a ideia, olha só, a Infraero, essa empresa que trabalha exatamente com a logística de transportes aéreos. E olha só, quando diz o brasileiro vai longe,
traz também essa ideia de locomoção, de que o brasileiro, nós temos a ideia de que ele pode chegar a lugares muito distantes, e também promove a ideia na gente de que um desenvolvimento social, né? Um desenvolvimento como sociedade, uma sociedade que se torna melhor quando respeita a todos, ok? Então observe que nós temos essas ideias sendo colocadas aqui no nosso texto publicitário e sendo levadas a você, o interlocutor que tem contato com esse texto. E observe que o texto promove essa ideia, faz uso também da linguagem verbal, de verbos no modo imperativo, transmitindo ordem, imagens, tudo isso para te convencer sobre determinada ideia ou determinado comportamento, te fazer adotar esse comportamento ou te vender um produto. E com base nesse texto que a gente acabou de ler, colocando aí uma questãozinha para vocês. Observem. Nesse texto, a expressão vai mais longe foi utilizada para, letra A, indicar duplo sentido, B, mostrar um exagero, C, fazer uma crítica ou letra D, apresentar uma definição. Observe que o vai mais longe, a gente tem dois sentidos possíveis aqui. Então, a gente tem a indicação de um duplo sentido, certo? Então, observe que, como nós comentamos, nós temos a ideia de alguém, ou seja, de distância realmente, em metros, quilômetros, deslocamento, certo? E temos a ideia também de uma evolução, ou seja, vai mais longe, o brasileiro vai mais longe, o brasileiro vai se tornar melhor, o brasileiro vai evoluir como sociedade. Então, a gente tem essas duas ideias. Observe que o duplo sentido muitas vezes é utilizado no nosso texto. A gente observou dois textos que fizeram uso desses sentidos variados que uma palavra pode ter, da polissemia. A gente viu no segundo texto a palavra liga, né? Se liga, a expressão que é chamando a atenção ou exatamente de realizar a ação de ligar. Percebe que são dois sentidos diferentes para a mesma palavra. E agora, no vai mais longe, a gente tem a mesma ideia de um duplo sentido, tanto de deslocamento, de distância, quanto a ideia de evolução, de que o brasileiro vai se tornar melhor respeitando as diferenças, ok? Quantas ideias, certo? Então, perceba que nós temos diversas ideias sendo promovidas por textos publicitários, duas ideias muito positivas, certo? A questão da denúncia, que deve ocorrer, a denúncia de violência contra a mulher, isso deve ocorrer com a intenção de que acabe um dia também, e a ideia de respeito à diferença, à diversidade também. Então, perceba que nós temos todas essas ideias que foram promovidas pelo nosso texto, e o nosso texto publicitário tem exatamente esta função: promover ideias, vender produtos, fazer você adotar determinado comportamento, e para isso ele vai fazer diversas escolhas, certo? Como palavras, como imagens, para te persuadir, gerar efeitos diversos, te emocionar, certo? Te pegar pelo emocional para que você adote o produto, certo? Compre o produto, adote a ideia, se comporte de determinada forma, ok? Então, esse é o nosso texto publicitário e finalizamos a nossa aula aqui.